Alô, irmãos e irmãs, Pai seja com todos nós, nesse dia 8 de dezembro de 2020. Vamos dar graças a Deus aí, né? Pela conservação das nossas vidas, pela nossa vida, né? Também pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, né? Pelos trabalhos, né, irmãos? Damos graças aí, pelo entendimento, pela igreja, pelo evangelho, né? Que o Deus de Israel providenciou, né? Para que nós o conhecêssemos e o honrássemos, né? Com a nossa vida e com o nosso entendimento. Então vamos continuar aí com a nossa meditação. Olha, irmãos, o roteiro que eu fiz eu vou repetir aqui, né? Para a gente se lembrar sempre, né? O roteiro que eu fiz é o quê? Nós partimos lá de Mateus, né? Quando o Senhor Jesus, ali no capítulo 25, ele fala das virgens prudentes, né? E das virgens loucas. Não é isso? Que as virgens prudentes são aquelas que ouvem a palavra e a executam, né? E elas vão ser arrebatadas, né, no dia do arrebatamento. São essas virgens aí, né? Aquelas que prepararam as suas lâmpadas, que são prudentes, né? Estavam com as suas lâmpadas preparadas em vigilância para receber o esposo, né? O noivo, o Senhor Jesus, com toda a sua pompa, né? Com toda a sua glória. E aí então o roteiro foi o quê? Então vamos atrás dessas virgens prudentes, né? Desde a narração lá de Abel, né? Então nós estamos à procura dessas virgens prudentes. Por isso é que nós estamos lendo aqui, lemos lá uma parte, né, do Velho Testamento, ou quase todo. Estamos aqui nos profetas, né? E vamos até chegar lá no Apocalipse, né? Para nós identificarmos essas virgens prudentes, podemos conhecer os seus caminhos, né? E podemos imitá-las, não é isso? Nós já conhecemos, né, todas elas, nós só estamos aqui nos recordando, né? Nos alimentando e nos aperfeiçoando aqui nos entendimentos. Então nós estamos aqui no Daniel, né, que é uma virgem prudente, um grande profeta. Estamos aqui no capítulo 11, né, dele. Esse capítulo 11 tem como introdução, né, que está dizendo o quê? Que o Império Medo-Persa será destruído pelo rei da Grécia. O reino será dividido em 4, né, o reino da Grécia. E ele fala numa guerra entre o rei do sul e o rei do norte, né? Então ele está todo o tempo falando desses reis, né, daquela época, e também está falando dos reis que aparecerão pelas gerações afora até o final dos tempos, né? Conforme a gente tem colocado aqui, que as profecias elas estão falando de um futuro imediato, mas também estão falando de um futuro distante, não é isso? Então vamos ver aqui o que está escrito aqui no capítulo 11. Então apareceu para ele, né, o anjo, né? Está conversando aqui com ele e fazendo algumas revelações para ele, né? Para o Daniel, né? Na verdade, no capítulo 10 nós vimos que ele viu, levantou os olhos, né, no versículo 5, ele levantou os olhos e olhou e viu um homem vestido de linho e seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. Tudo leva a crer que é um anjo, né? Mas tudo leva a crer também que é o Senhor Jesus, né? Então vamos em frente aí para ver se a gente distingue, né? Quem é que está falando com ele, não é isso? Aí ele, então, vamos ver aqui no 11:1 em diante. Eu, pois, no primeiro ano de Dario Medo, levantei-me para o animar e fortalecer.
Quer dizer, o anjo continua aí, né? Falando com Daniel e Daniel escrevendo, descrevendo aí o que foi que ele falou com ele. Aí no versículo 2: E agora te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver, né? Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros, né? Se fortalecerá o rei do sul e um dos seus príncipes, e este se fortalecerá mais do que ele reinará. O domínio grande será o seu domínio. Mas ao cabo de anos eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte, para fazer um tratado, né? Mas não conservará a força de seu braço, nem ele resistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue. E os que a tiverem trazido de seu pai, os que a fortaleceram naqueles tempos. Mas do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar, e virá, né? Virá com exército, entrará nas fortalezas do rei do norte, e operará contra elas, e prevalecerá. Também os seus deuses, com a multidão das suas imagens, com os seus vasos preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito. E por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. Entrará no reino do rei do sul e tornará para a sua terra. Mas seus filhos intervirão e reunirão um grande número de exércitos. E um deles virá apressadamente, inundará e passará. E voltando, levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará e sairá, e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Ele porá em campo grande multidão, e a multidão será entregue na sua mão. Aumentando a multidão, seu coração se exaltará, mas ainda que derribará muitos milhares, não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército, e com muita fazenda. Naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os filhos dos prevaricadores do teu povo se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. O que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele. Estará na terra gloriosa, e por sua mão se fará destruição. E porá o seu rosto para vir com a força de todo o seu reino, e com ele os retos, e fará o que lhe aprouver. Lhe dará uma filha das mulheres para a corromper, mas ela não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas, e tomará muitas. Mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará tornar sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. Em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória real, mas em poucos dias será quebrantado.
e isso sem ira e sem batalha, né? Depois se levantará em seu lugar um homem vil ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. E com os braços de uma inundação serão arrancados diante dele e serão quebrantados como também o príncipe do concerto. Bom, irmãos e irmãs, então é isso, né? O anjo está aqui contando, né? Falando para Daniel, né? O que ia acontecer de imediato, certo? Com os reinos que estavam, os reinos e os reis, né? Que estavam acontecendo ali nas redondezas, né? Daquela região ali. Está falando aí nos persas, nos medos, na Grécia, né? No Império Romano, né? É isso? E aí nós vamos ver que vão acontecer algumas coisas, né? Vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua no capítulo 11, né? No versículo 21 em diante. Depois vamos tentar ver aqui o que a gente pode entender de algumas coisas dessa aí. É claro que a gente não vai entender tudo, porque nem tudo está revelado, né? Conforme foi dito ao próprio Daniel. Daniel fecha essas palavras. Amém, irmãos? Amém, né? Pai seja com todos nós durante esse dia e vamos em frente lutando e permanecendo, né? Fiel à nossa confissão, né? Amém.